Olá, muito prazer. Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli. E na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um dos campos do eletromagnetismo. Eu estou te convidando aqui para ficar comigo até o final desse vídeo e descobrir qual será o tema trabalhado na aula de hoje. Vamos lá? Solta essa vinheta aí. Bom, o nosso intuito, portanto, será trabalhar um pouquinho o campo da eletrostática, que é basicamente a parte inicial, né, desse mundo, desse universo da eletricidade. Antes de você estudar propriedades eletromagnéticas, né, você precisa ser um mero conhecedor desse campo da eletrostática, ou seja, do comportamento das cargas elétricas em repouso, tá certo? Então, basicamente, nós temos aqui uma primeira análise, que é a análise da composição da matéria, né? Nós sabemos que todos os corpos são formados aí, por partículas, né? Enfim, a matéria é basicamente algo que possui uma certa massa e ocupa um certo volume no espaço, tá? Então, essa matéria, né, basicamente ela é confeccionada por muitas moléculas. Dentro dessas muitas moléculas, eu tenho basicamente vários átomos, né, de um elemento químico. Então você pega aqui, por exemplo, a água, né, um copo d'água, tanto o líquido que ali se encontra, quanto o vidro, né, que confecciona esse copo, são matérias. Tá? Sendo matérias, o que a gente pode garantir? Que basicamente existe uma reunião de moléculas e essas moléculas, né, são formadas aí basicamente por átomos. Tudo bem? E aí, nossa análise, no caso, não para por aqui. Tá? Porque esses átomos eles são formados por estruturas subatômicas, né? Essa estrutura aqui que está desenhada, ela é basicamente uma estrutura a nível de ensino médio, tá? Porque, enfim, em termos de graduação, nós sabemos que existe uma estrutura muito mais específica, existem elementos muito menores do que essas subpartículas aqui, tudo bem? Então, basicamente, aqui nós podemos encontrar em um átomo, perante ao modelo de Rutherford-Bohr, o seguinte: existe uma região central, tá? Existe um núcleo desse átomo, e existem regiões aí ao entorno desse meu núcleo atômico. No meu núcleo existe a composição ali de existe a união, né, de duas partículas, tanto de prótons, que serão os portadores de carga positiva, quanto de nêutrons, que são elementos descarregados, tudo bem? E basicamente existe aqui ao entorno, né, existem nuvens onde vocês vão encontrar os elétrons, tá? Então os elétrons são os portadores de cargas negativas. Uma coisa que, de antemão, eu sempre comento com os alunos: o que mantém esses prótons unidos a esses nêutrons, né, é o que nós chamamos de força nuclear, tá? O que mantém esses elétrons aqui em órbita ao redor do meu núcleo é o que nós chamamos de força elétrica, tudo bem? Então vale ressaltar que essa força nuclear que existe aqui nesse meu núcleo, né, ela é muito mais intensa do que a força elétrica que você que você mantém esses elétrons em órbita. Tudo bem? Beleza? Uma outra situação também muito interessante da gente conversar é que a massa de um átomo, ela fica por conta praticamente, né, dos prótons e dos nêutrons que estão no núcleo. A massa dos elétrons, ela é muito menor do que a massa de um próton, tá? É basicamente da ordem de 1.800 vezes menor. Então, basicamente, essas partículas aqui, já fica anotando aí as informações que eu estou te dando, já fica se ligando nisso. Essas partículas, os elétrons, têm uma massa muito desprezível e estão conectadas, né, estão em órbita por causa de uma força muito fraca, tá? Que vai ser uma força elétrica, tudo bem? Então, salva essas informações porque elas podem ser úteis para a gente um pouquinho mais à frente, beleza? Bom, nesse segundo slide, a gente então vem falar um pouquinho sobre a ideia de corpos neutros e eletrizados. Para eu saber se um corpo está neutro ou se ele está eletrizado, né, eu preciso verificar a quantidade de elétrons e de prótons que existem nesse camarada. Tá? Então, a primeira hipótese que a gente diz aqui é que para todo corpo neutro, tá, a quantidade de prótons ela deve ser igual à quantidade de elétrons. Aí você vai começar a pensar no seguinte: poxa, se para a quantidade de prótons ser igual à quantidade de elétrons eu tenho um corpo descarregado, quer dizer que provavelmente existe uma relação muito interessante, né, entre as cargas desse próton e as cargas desse elétron. De fato, existe uma relação intrínseca, né? A gente vai dizer que essas cargas, tanto de um elétron quanto de um próton, elas são iguais.
porém em módulo. Por quê? O próton é uma partícula positiva, tá? O elétron é uma partícula negativa. Então, para eu ter 2 prótons e 2 elétrons e garantir que a carga seja igual a zero, né, o que a gente pode dizer? Que essas duas cargas de próton, né, tem que se igualar aí em módulo com essas duas quantidades de elétron. Tudo bem? Sacou essa ideia? E aqui, corpos positivos, você tem um excesso de prótons e corpos negativos, vocês têm um excesso de elétrons. Essas são as principais características. Se o aluno não souber disso daqui, ele vai ficar provavelmente perdido num campo que a gente vai estudar ainda hoje, que é a ideia de processos de eletrização. Tudo bem? E aí surge a dúvida do aluno, né? Poxa, mas como que um corpo vai ficar com excesso de prótons? Como que um corpo vai ficar com excesso de elétrons? Se ele verifica essa quantidade de prótons maior do que essa quantidade de elétrons, o aluno pode dizer o seguinte: poxa, esse cara aqui ganhou prótons. verdadeiro ou falso? Completamente falso, tá? A gente vai perceber já já que todos os processos de eletrização, eles dependem de elétrons, tá? Eles não dependem de prótons. Lembra das duas informações que eu passei inicialmente no slide anterior? Os elétrons estão naquelas nuvens ao redor do núcleo, têm uma massa pequenininha, estão conectados por uma força fraquinha, né? Já os prótons têm uma massa maior e estão lá no teu núcleo concentrados por uma força nuclear. Então é muito mais difícil você mexer nos prótons, tudo bem? E é muito mais fácil você lidar com os elétrons desse átomo. Então a gente acaba dizendo o seguinte, que para eu ter um corpo positivo, né, eu vou, no caso, retirar elétrons. Então se o meu corpo era neutro, tinha uma quantidade de prótons, né, igual a essa quantidade aqui de elétrons, para ele ficar positivo, eu pego e arranco um pouquinho de elétrons, né, dessa minha eletrosfera. São as regiões onde os elétrons se encontram. Já que o meu corpo ficar negativo, o que eu faço com ele? Eu adiciono elétrons, né, essa minha eletrosfera, para que ele possa, de fato, adquirir uma carga negativa, para que ele possa ficar com um excesso de elétrons, tá? Então, essa tua dúvida, ela tem que ser respondida nesse exato momento. Qualquer processo de eletrização, qualquer maneira que você tiver de deixar um corpo positivo ou de deixar um corpo negativo, você vai estar lidando com elétrons, beleza? Vamos lá. Aqui, então, a gente já fala sobre uma ideia matemática, né, da quantidade de carga elétrica que um corpo pode apresentar. Então, essa quantização da carga elétrica é uma formulazinha, como vocês podem ver aqui, tá? Onde o Q representa justamente essa carga elétrica, o Nzinho aqui, ó, que está no produto, ele vai representar um número de elétrons. Lembra, se for recebido, é porque o corpo ficou negativo. Se for um número de elétrons cedidos ou perdidos, quer dizer que o meu corpo vai ficar positivo. Tudo bem? E esse Ezinho aqui que aparece no final da fórmula, ele que é o fator interessante, né? É chamado de carga elementar. Essa carga elementar é a própria carga do próton. Beleza? Então, o próton tem esse valor aqui de carga elétrica de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Só que se o próton tem esse valor aqui de carga elétrica, o que a gente pode dizer em relação ao elétron? Ele tem uma carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? Então, essa carga elementar, a gente acaba considerando aí a nível médio a menor carga que a gente pode encontrar na natureza, né? E foi Robert Millikan que conseguiu, através do experimento das gotas de óleo, calcular com precisão qual é o valor, né, dessa carga do elétron, qual é o valor dessa carga do próton. Tranquilo? É fácil, né? Então, vamos fazer um exemplo disso daqui para vocês verem a infinidade de elétrons que podem ser arrancados de um corpo. Nós temos um corpo neutro, tá? Então vale a gente frisar essa informação inicial. Nós temos aqui um corpo descarregado com carga elétrica zero. Através de um processo de eletrização qualquer, não vou especificar, tá? Adquire uma carga de 6,4 microcoulombs. Então, isso daqui nos interessa bastante, tá? E essa informação aqui também é muito valiosa para a gente. Então, a carga era zero e passou a ser uma carga, como vocês podem ver, positiva, tá? De 6,4 microcoulombs. Já vou falar, né, o significado aqui do micro, se você não tiver muito bem lembrado, muito bem lembrada, tá bom? Agora, determine o número de elétrons, né, ou prótons, que foram aqui, ó, retirados, ou recebidos para que você apresente essa carga. Primeira coisa que eu quero que você entenda, eu nunca vou poder ter a movimentação de prótons, né? Todos os processos de eletrização são baseados na quantidade de elétrons. Agora, se o meu corpo está positivo, né,
O meu corpo positivo significa que eu tenho aqui, ó, um excesso de quem? Um excesso de prótons comparado ao número de elétrons. Ter um excesso de prótons significa que você ganhou ou que você perdeu elétrons. Se eu tiver ganhado elétrons, né, eu vou ter carga negativa. Então, para eu ter isso daqui, eu basicamente precisei, ó, retirar uma quantidade de elétrons, tendo em vista que se eu tivesse recebido, a minha carga seria negativa. Agora vamos ver a operação matemática correspondente ao cálculo desse número de elétrons? Pronto, nós vamos nos basear nessa estrutura aqui, né? A carga elétrica do corpo é o número de elétrons. No caso, a gente já sabe que vai ser uma quantidade aqui, ó, perdida, né? Uma quantidade de elétrons retirado, vezes a minha carga elementar. O que eu faço? No lugar do valor da minha carga, eu coloco aquele valor de 6,4, né, microcoulombs, tudo bem? Tem que ser igual a quem? Ao número de elétrons N, que é a minha incógnita do problema, vezes Zzinho. O Ezinho significa a carga elementar de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Aqui a gente percebe que a unidade coulomb, tá? Ela corta com essa outra unidade coulomb. E de antemão, né, eu posso dizer que esse micro aqui, ele significa o quê? 10 elevado a menos 6, beleza? Então, como que vai ficar a nossa operação matemática a partir daqui? Para eu calcular o valor de n, eu tenho que utilizar esses valores numéricos que estão multiplicando por ele e levar para o outro lado da equação dividindo. Então, o meu n já isolado, 6,4 vezes 10 a menos 6, agora dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Opa! Quando você para e olha para essa continha, o que você pode verificar? Que o 6,4 é o quádruplo de 1,6. Aqui fica o 4, aqui fica o 1. E você tem uma divisão de potências de 10, né? Nessa divisão de potências de 10, o que você aprende aí a fazer? Você basicamente repete a base, 10, e diminui os expoentes, né? Então, o meu número de elétrons que vai ser retirado aí para que eu adquira essa minha carga positiva de 6,4 microcoulombs é um número de 4 vezes 10 elevado a 13. Então, como vocês podem perceber, para eu adquirir uma carga muito pequena de 6,4 microcoulombs, olha a quantidade de elétrons que eu preciso retirar desse corpo. É muita coisa, né? Não é à toa que nós não conseguimos enxergar os elétrons, né? São partículas muito pequenininhas. Então, espero que vocês tenham entendido. E vamos lá, vamos dar continuidade nesse vídeo aí. Bom, com o exemplo que eu acabei de dar para vocês, deve ter ficado exposto, deve ter ficado claro a facilidade que é você realizar essa continha. Então, você precisa ter alguns domínios mínimos, né, de matemática. Se você tiver uma boa base de matemática, você percebeu aí, na resolução que eu acabei de montar, que é fácil calcular essa quantidade de carga elétrica. Bom, agora nós vamos conversar sobre os princípios, sobre os pilares, né, da nossa eletrostática. O primeiro princípio eu considero que ele seja muito tranquilo, ele se aplica aí à ideia do dia a dia, né, o princípio da atração e repulsão, dado por Charles Dufay. Tá? Então, basicamente, é aquilo que você conhece, né, informalmente, que os opostos se atraem. Então, basicamente, você percebe que uma carga positiva, ela vai ter uma atração por uma carga negativa, tá? Cargas de mesmo sinal, tanto mais com mais quanto menos com menos, vão causar aí uma repulsão entre si. Beleza? É simples você adquirir esse conhecimento. É óbvio que isso daqui foi levado muito mais para frente, né? Charles Dufay conseguiu garantir isso para a gente e Charles Augustin de Coulomb conseguiu demonstrar qual é a intensidade da força de repulsão ou de atração entre cargas elétricas, tá? Mas é um estudo um pouquinho mais à frente, né? São alguns capítulos além do que nós vamos falar aqui hoje, beleza? Então, basicamente, o segundo princípio aí é a ideia da conservação de carga elétrica, certo? Essa conservação de carga elétrica, ela basicamente me diz o seguinte, que em um sistema isolado, e o que é um sistema isolado, né? A termodinâmica, por exemplo, ajuda muito a gente com esse termo aqui. Sistema isolado é aquele sistema que não permite nem troca de energia e nem troca de partícula, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, inicialmente, um corpo com 5 coulombs e outro corpo com 3 coulombs, tá vendo? Com duas cargas elétricas diferentes aí entre si, se eu faço um contato entre esses corpos e os separo novamente, eles vão adquirir outras cargas. Só que a soma das cargas que eles vão ter que adquirir no final é a mesma soma que eles tinham no início.
Então 5 com 3 dá 8. Quer dizer que a soma QA mais QB, né? Enfim, a carga de A mais a carga de B, após esse processo de eletrização, vai ter que continuar sendo igual a 8 unidades. Tudo bem? Então é esse o princípio da conservação da carga elétrica. Não vai ter perda de elétrons aí, não vai escapar, não vai acontecer nada. Tudo bem? Vai se manter dentro daquele sistema. E basicamente a gente fala aí sobre alguns processos de eletrização. Né? A gente começa aqui com a eletrização por atrito, que é justamente o tipo de eletrização que eu vou provocar na aula de hoje. Né? E basicamente aqui nós precisamos que os corpos estejam inicialmente neutros. Tá? Eu não tenho interesse em pegar corpos já carregados e realizar um atrito. Então eu quero corpos que possuam aquele número de prótons igual ao número de elétrons. Tudo bem? Basicamente, cada um desses corpos, após o meu atrito, vai adquirir um sinal de carga elétrica diferente. Tá? Então, os dois estavam neutros. Fiz o atrito, né? Um vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo. E eles ficam ainda por cima com os mesmos valores de carga. Então, por exemplo, se eu atritei e eu verifiquei que esse camarada aqui saiu com 5 coulombs, esse outro tem que ter saído, né, com menos 5 coulombs, tá? Vale ressaltar isso daí. Até porque se esses processos de eletrização são baseados na troca de elétrons, né? Pensa, para esse camarada aqui ter ficado com mais 5 coulombs, quer dizer que ele ganhou ou que ele perdeu elétrons? Pô, ele ficou positivo. Ele ficou com excesso de prótons. Então, se ele está positivo com excesso de prótons, ele teve que perder elétrons, né? Então, essa quantidade de elétrons que foi perdida por esse corpo tem que ser a quantidade de elétrons que vai ser recebida pelo outro corpo, tá? E aí, se você joga naquela formulazinha do Q igual a N vezes Z, um perde N, o outro ganha N. Um fica com mais Q, o outro fica com menos Q de carga. Tudo bem? Beleza? Então, vamos verificar a série triboelétrica, que é algo específico, né, para essa eletrização por atrito. Tanto que esse nome aqui pode ser substituído por triboeletrização. Carelli, por que pode ser substituído por triboeletrização? Justamente por te lembrar, né, o nome série triboelétrica, tá? É através da série triboelétrica que você verifica que os teus elementos aí apresentarão certa tendência. Olha só. Se você verifica aqui, vamos pegar alguns elementos. Se você verifica a pele de coelho, tá? E se você tenta atritar com um pedaço de silicone. Então você vai verificar que a pele de coelho está muito em cima nessa tabela e esse silicone está um pouco mais embaixo, tá? E aí o que vai acontecer? Existe uma seta aqui, que é a seta das tendências, né? O corpo que está mais acima, ele tende sempre a ficar o quê? Positivo. Já o corpo que está um pouco mais abaixo, ele tende a ficar negativo quando atritado com outro. Então você vai verificar. Quando você pega a pele de coelho e o silicone, a pele de coelho está mais em cima, então ela vai ter uma tendência de ficar o quê? Positiva, tá? Já esse silicone, durante essa eletrização por atrito, a tendência dele é ficar negativo. Da mesma forma, se eu pegar aqui, ó, madeira e âmbar, pô, são vizinhos nessa tabela. Mas mesmo eles sendo vizinhos, quem está mais acima, não é a madeira? Quem está no andar de cima? É a madeira. Quem está no andar de baixo é o âmbar. Então a madeira tende a ficar positiva e o âmbar tende a ficar negativo. Tudo bem? Uma situação que eu chamo a atenção de vocês aqui é o algodão. O algodão, dentro dessa tabela, é um corpo que tende a não ficar eletrizado. Tá? Não é à toa que essas empresas aí de eletricidade, né, elas fazem questão das roupas, né, dos seus funcionários ser de algodão. Porque o algodão, ele não é um bom condutor, vamos colocar dessa forma, né? É uma roupa que é um material que não se eletriza com facilidade. Ele tende a ficar sempre neutro, tá? Pega essa dica aí. Aqui na eletrização por contato, né? Eu vou precisar de que pelo menos um dos corpos estejam carregados, tá? Então você percebe aqui que eu estou utilizando dois corpinhos, né? Um que está com excesso de carga positiva e o outro que está neutro, tá? Tá com o número de prótons balanceado ali com o número de elétrons. O que vocês vão perceber? Eu vou tocar um corpo no outro, eu vou encostar, não fricciono, porque se eu friccionar é uma eletrização por atrito, então eu apenas encosto e deixo a natureza agir por si só, tá? A natureza, ela basicamente vai tender sempre ao equilíbrio. Então vai haver ali uma transferência de carga entre esses corpos, tá? Para que eles basicamente entrem nesse equilíbrio eletrostático, tudo bem? Percebe que haverá uma interação entre esses corpos e no final de tudo, um vai ficar, o corpo que já estava positivo, ele continua positivo,
tá? E o corpo que estava neutro, ele também fica positivo, tá? Mas você tem que ter cuidado porque não é sempre isso que vai acontecer. Ora você pode ter um corpo positivo, ora você pode ter um corpo negativo. E aí quando você verificar as cargas ao final do processo de eletrização, você vai acabar percebendo que no final de tudo, ou os dois corpos podem ficar positivos, ou os dois corpos podem ficar negativos. Nunca você vai ter na eletrização por contato, né, sinais diferentes. Obrigatoriamente, os sinais, né, dessas cargas elétricas têm que ser iguais, devem ser iguais, desculpa, após o contato. Muito cuidado, tá? Porque quando você pega, por exemplo, que não é o caso dessa ilustração, mas se eu pegasse uma esfera de raio R, né, carregada, e se eu pegasse uma outra esfera também de raio R, de mesmas dimensões neutra, né, para eu descobrir a carga final do meu sistema, basta eu pegar essa carga desse corpo aqui e dividir por dois corpos, né, por dois no caso. Tá? Mas quando você verifica que os corpos aqui têm raios diferentes, tá vendo? Que tem dimensões diferentes, você pode ficar ciente de que a carga adquirida por cada um desses corpos, né, tem uma relação direta, é diretamente proporcional ao raio de cada um deles. Então, se você verifica, de qualquer forma, esse corpo aqui, que é o maior, ele está com 1, 2, 3, 4, 5 sinaizinhos de mais. Já o outro ficou com 1, 2, 3 sinaizinhos de mais. Ou seja, para demonstrar para ti que esse camarada aqui tem um maior raio, e ele tendo um maior raio, ele adquire maior carga elétrica após esse contato, após essa certa transferência de elétrons. Tudo bem? Uma coisa que eu chamo muita atenção é para essa simbologia que vai aparecer aqui, né? É uma casa com esses 3 tracinhos embaixo, esses 3 tracinhos na horizontal. Isso é um símbolo para o aterramento, tá? Pensa comigo, disse para você que a carga elétrica adquirida vai ser sempre diretamente proporcional ao raio. Quando você conecta aí um corpo que possua carga elétrica, então, esse bastãozinho aqui, se eu conectá-lo à Terra pode ser considerada, né, forçando um pouco a barra, uma enorme esfera com raio quilométrico, né, de muitos quilômetros. E aí você vai pensar o seguinte, poxa, esse camarada aqui está carregado. Eu conectei ele com a Terra, fiz um contato com a Terra, o que vai acontecer com a carga desse carinha aqui? Cara, a carga vai escoar toda para a Terra, né? Você tem um fluxo ou de elétrons descendo ou de elétrons subindo. Por exemplo, se esse corpo aqui for positivo, quer dizer que ele tem excesso de próton. Quando ele for conectado com a Terra, a missão principal é você conseguir descarregar esse corpo. Então o aterramento, né, se a gente pudesse dar uma definição, é descarregar, é tirar o excesso de carga elétrica. Então ele é positivo, conectei a Terra, está com excesso de prótons. O que a Terra vai verificar? Caramba! Para eu deixar esse corpo neutro, né, eu provavelmente devo encaminhar os elétrons lá para cima, lá para ele, para que haja um balanceamento. É isso que vai acontecer. Então, se o corpo positivo for conectado à Terra, né, vão subir vários elétrons para que haja um equilíbrio aqui entre prótons e elétrons e esse corpo fique neutro, tá? Se esse corpo fosse negativo, né, eu encostasse ele na Terra, fizesse aí um aterramento, um fio terra, o que aconteceria? A Terra ia olhar e ia falar o seguinte: poxa, esse cara tem muitos elétrons, né? Basicamente, para deixá-lo neutro, tem que ter um balanceamento com o número de prótons. Então eu vou arrancar um pouco de elétrons desse corpo, tá? Para que ele fique com o número de elétrons igual ao número de prótons. Está vendo a diferença? Se o corpo é positivo, sobem elétrons da Terra. Se o corpo é negativo e é feito esse aterramento, descem elétrons para a Terra. Então a Terra ela tem uma capacidade, ela tem um poderio muito grande, tá bom? Lembre-se sempre disso. Basicamente aqui nós temos, né, a nossa eletrização por indução. Na eletrização por indução a gente divide em 4 etapas diferentes, tudo bem? Nós temos aqui a etapa de número 1, 2, 3 e 4. O que vai acontecer? Eu preciso sempre de 2 corpos, tá? Um neutro e um carregado, onde o neutro é chamado de corpo induzido e o carregado é chamado de corpo indutor. O que a gente promove? O que a gente verifica nessa situação? Eu não vou fazer um atrito, tá? Não é uma eletrização por atrito e muito menos uma eletrização por contato. É quase uma eletrização por contato. Por quê? Você aproxima tanto, mas você não encosta. Se você não encosta, você não tem uma eletrização por contato. Tá? Então, olha só. Eu tinha um corpo aqui inicialmente carregado, que é o meu bastão, é o meu indutor, tudo bem? E eu tenho aqui esse corpo que está neutro, né? Se você parar para perceber, existe uma quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons aí. E aí o que vai acontecer? Você aproxima esse bastão carregado desse teu corpo neutro, tudo bem? E quando você faz essa aproximação, você verifica que nessa região onde está acontecendo a indução, as cargas negativas
desse teu bastão vão atrair as cargas positivas desse teu corpo neutro. Já na outra região do teu corpo induzido, né, as cargas negativas vão acontecer o que com elas? Vão ser repelidas para lá. Então, basicamente, se você puder verificar, a ideia dos opostos se atraem e os iguais se repelem, né? Olha, menos atrai o mais e repele o menos. Tudo bem? E o que eu faço? Na região na região oposta, onde está acontecendo essa indução, você conecta a Terra. Você faz um aterramento. Aí os elétrons que estão aqui nessa região, eles vão olhar para esse aterramento, eles vão olhar para essa conexão com a Terra e vão falar assim, ó, caramba, ótima oportunidade da gente pular na Terra. Vamos para lá? Vamos embora. Porque os elétrons podem se movimentar, né? E basicamente os elétrons que estavam nessa região em excesso, por causa dessa repulsão, eles vão migrar para a Terra. E o que vai acontecer com isso? O corpo está perdendo elétrons. À medida que os elétrons escoam para a Terra, existe aí um número de elétrons que está sendo perdido. Aí eu venho e tiro essa conexão com a Terra. É o desenho de número 3. Quando eu tiro essa conexão com a Terra, alguns elétrons vão restar aqui na minha figura, no meu corpo induzido, tá? Só que aí vai ter um excesso de cargas positivas, vai ter um excesso de prótons. E aí, tendo um excesso de prótons, o que você verifica? Que a carga, que o sinal, né, da carga elétrica desse camarada aqui vai ser positivo. E aí uma das grandes sacadas da nossa eletrização por indução é que os corpos, ao final desses 4 processos, eles vão adquirir, eles vão ficar aí com cargas diferentes, distintas uma das outras, tá? O cara que era um indutor, o camarada que era um indutor, que estava inicialmente carregado com valor negativo, continua com a sua mesma carga. Só que o camarada que estava neutro, ele passa a ficar com uma carga positiva. A gente pode fazer a mesma análise trabalhando com esse camarada aqui, ó, com esse bastão agora sendo positivo, tá? Se esse bastão fosse positivo, o que aconteceria? Olha, dessa região aqui, você atrairia os elétrons, e nessa outra região você repeliria os prótons. Aí eu venho e conecto aqui com a Terra. Os prótons dessa região vão olhar e vão falar assim, caramba aí, será que a gente pode pular para a Terra? Isso nunca vai acontecer. Os elétrons não podem, os prótons, desculpa, não podem mergulhar. Eles têm que ficar presos dentro do meu átomo. O que vai acontecer então? Os prótons vão assobiar e vão mandar os elétrons subir da Terra. Eles vão atrair os elétrons da Terra. E aí você vai ter uma subida de elétrons para o teu corpo. O teu corpo vai adquirir um excesso de cargas negativas, é onde eu corto esse aterramento, onde eu desconecto com a Terra. E aí, se ele passa a apresentar um excesso de elétron, ele tem uma carga negativa. Então, você verifica. Se o meu bastão for positivo, o meu corpo fica negativo ao final da situação. Beleza? Uma situação que é interessante, só para a gente fechar com chave de ouro essa parte aí da eletrização, desculpa, por indução, né? É a ideia dos eletroscópios, tá? Eu tenho 2 tipos de eletroscópios. Aqui é o meu primeiro pendular e eu tenho o segundo, que é o eletroscópio de folhas. O eletroscópio é basicamente isso aqui. É um suporte isolante, com um fio isolante e uma esfera neutra, tá? A ideia é que essa esfera seja neutra para você provocar o seguinte. Eu vou aproximar um certo bastãozinho dessa minha esfera. Se a minha esfera não sair do lugar, né, se eu aproximar um bastão neutro de uma esfera neutra e eu ver que não vai acontecer nada, de fato é porque esse corpinho aqui que eu aproximei, ele não tem carga elétrica. Ele é um corpo neutro, tá certo? E aí, basicamente, você tem outras situações, né? Você pode aproximar aqui um bastão com excesso de cargas positivas, tá? E aí o que vai acontecer? O bastão, ele por indução, ele consegue atrair essa bolinha neutra, tá? Então, corpos neutros são atraídos por indução por corpos carregados, tá? Da mesma forma, se eu colocar agora um condutor aqui, ó, negativo, também vai haver um processo de indução, essa bolinha também vai se sentir atraída. Então, basicamente, o objetivo do eletroscópio pendular é você verificar, né, se esse corpo aproximado, se esse condutor que você aproxima, ele tem carga elétrica, excesso de carga elétrica ou não, tá? Se não acontecer nada, é um bastão neutro. Se a bolinha, se a tua esferinha se movimentar, se sentir atraída, é porque esses corpos estão carregados. Agora a gente fala aí do eletroscópio de folhas, tá? É basicamente essa situação. Aqui em cima eu tenho certa bolinha, né, um objeto metálico, também neutro, beleza? Todo esse fio aqui, ó, é um fio metálico, um bom condutor elétrico, vamos frisar isso, tudo bem? Esse meu suporte ao entorno, essa garrafa, né, pode ser colocado ao entorno, é um recipiente isolante, tá? E basicamente aqui embaixo você tem 2 folhinhas de alumínio, tá? 2 folhinhas basicamente assim. Essas folhinhas elas podem ser ou abertas, tá? Ou continuarem nas suas posições. Basta você verificar, né, a seguinte situação. Se você aproxima aqui um corpo carregado, ou melhor, você pode começar com a situação de trazer um corpo e as folhinhas ficarem na mesma posição. Se elas ficarem paradas na mesma posição,
significa dizer que não houve, ou melhor, significa dizer que esse corpo que foi trazido para próximo dela não está eletrizado, ele está neutro. Agora, se esse corpinho que foi trazido para perto dela, né, tiver carga elétrica, ou portador de carga elétrica, você vai perceber, olha a diferença, você vai perceber uma abertura, né, das folhas por causa desse excesso de prótons que ali foram posicionados. Então, basicamente, essa força de repulsão dos prótons, né, das cargas de mesmo sinal elétrico, vão provocar a abertura dessas folhas. Então, o que você pode concluir? Que essas folhinhas aqui, elas só se movimentarão se o corpo que você aproximou for o portador de carga elétrica, tranquilo? Então é isso, nossa aula terminou por aqui. Agradeço bastante a atenção e até uma próxima.